Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o conceito de cultura. Iremos trabalhar aqui o que significa cultura. Será que existe cultura mais acima do que as outras? Existem culturas melhores? Será que existe cultura mais cultuadas do que a outra? Tenho como objetivo aqui nesse vídeo, tentar desmistificar essa ideia e traçar um panorama, mais histórico, antropológico, do que seria o conceito de cultura. Vamos logo me apresentando, eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho graduação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e irei trabalhar com vocês o conceito de cultura. Em um primeiro momento, a gente deve se perguntar, deve se questionar o que significa cultura. O termo da palavra cultura não é simples de explicar, não se esgota em uma única definição, mas nós entendemos cultura como tudo que o homem produz, tudo que o homem faz. E em que sentido, por exemplo? Desde quando a gente dorme, acorda e toma um café da manhã, isso é uma cultura, tanto como uma dança, uma arte, tudo se engloba na ideia de cultura. E aí fica muito difícil para a gente entender o conceito de cultura quando ele é dado pelo um todo, Se tudo é cultura, então fica difícil de definir o que é e o que não é cultura. De todo modo, eu vou traçar agora um panorama também histórico e antropológico, sobre o momento que a ideia de cultura começou a ser estudada. Lá no século XIX, ali na Europa, nós tivemos três antropólogos chamados de antropólogos de gabinete, E o que significa antropologia? É uma ciência que estuda o conceito, as ideias, estuda as outras culturas, para tentar entender como é que outras organizações sociais elas se organizam, se elas se destoam ao longo de diferentes tempos e pessoas. E aí, lá no século XIX, tivemos três antropólogos chamados de antropólogos de gabinete, que não faziam um trabalho de etnografia. E o que é etnografia? Era esse modelo de fazer ciência aí na campus, que é apanhado lá para frente só com Bruno Malinowski. E o que significa? Qual é o nome desses três antropólogos? Era o Morgan, o Tyler e o Fraser. Eu não vou entrar em cada detalhe, o que cada um pensava, o que cada um entendia como cultura, mas de modo geral, os três pensavam que a ideia de cultura é que existe culturas menos e mais primitiva, é assim que se fala a palavra? Primitiva, e existem culturas mais evoluídas, uma ideia de que precisa se evoluir, que a cultura ela começa de forma primitiva e ela vai evoluindo. E sociedades que eram chamadas de sociedades primitivas, claro, para eles no contexto sempre africano e asiático, e elas precisavam ter e adquirir o conceito de cultura mais evoluída. E qual eram essas culturas mais evoluídas? As culturas europeias, pensadas no modelo industrial europeu. Então, a gente entende que o conceito de cultura ele já vai nascer dentro das ciências com uma ideia de uma evolução. E aí, esses antropólogos na época, eles não iam a campos para tentar entender como aquela sociedade se organizava, se estruturava. Mandavam pessoas para ir lá fazer algumas anotações, entender e depois voltar. E daí, através dessas anotações e desses relatos, começaram a criar esses conceitos de cultura. Cultura não é uma coisa muito simples, não é uma coisa muito fácil. Até porque a gente entende uma coisa que o Bourdieu vai chamar de capital cultural, uma ideia de uma cultura mais dominante que sobrepõe em cima de outros tipos de cultura. E aí parece que a cultura ela vai cada vez mais desdenhando numa ideia de valor. De que existem culturas que têm mais valor do que as outras. E são culturas essas que não são inalcançáveis pela gente. Se vendo, óbvio, como classe baixa. E existe uma cultura da classe dominante. O que o Marx vai chamar também um pouco da ideia de ideologia. Mas não é o tema desse vídeo falar sobre a ideologia no concepção de Marx. Mas, de todo modo, a cultura ela, no século XIX ela vai ser pensada pelos antropólogos de uma ideia de uma evolução, de que precisávamos evoluir. É o contexto também do positivismo de Augusto Comte, e etc, etc. Porém, mais lá para frente, outros antropólogos fazendo um trabalho de etnografia, de ir a campos, entenderam que a cultura ela tem os seus próprios mecanismos, os seus próprios arranjos, e que cada cultura ela funciona de uma determinada forma, e que nós, como indivíduos,
Não podemos olhar para outras culturas com o nosso parâmetro. Eu não posso olhar para uma sociedade distante da minha, diferente da minha, colocar com meus valores em cima daquela. Porque toda vez que eu faço isso, eu crio um processo de preconceito. E o que significa preconceito? Ideias pré-concebidas. Então, de todo modo, não existe culturas mais do que as outras, culturas melhores do que as outras. Existem só culturas diferentes. Eu acho que a palavra central que deve ficar na nossa mente é a diferença. Cada cultura tem seu próprio mecanismo, as suas próprias formas. E por que no século XIX dizia que toda sociedade ela não tinha cultura e precisava ser levada à civilização? Era o contexto também do imperialismo, né? E era dessa forma que fazia um processo chamado de colonialismo, de imperialismo, de neocolonialismo, desculpa, né, na verdade, no século XIX. Então, quando você diz que uma determinada sociedade, um determinado grupo ou um determinado indivíduo, ele não desdém de uma cultura e que ele precisa ser cultuado, né, que ele precisa ter uma cultura, você cria um processo de dominação e você exclui a existência daquele determinado grupo. De todo modo, a gente entende cultura como essa forma, que tudo que a gente produz, então isso é cultura. E aí, precisamos entender que cada um tem as suas próprias culturas. E a gente entra um pouco no conceito de moda, de estética, que é uma coisa bem cara para a filosofia. Eu vou dar só uma pincelada assim, que entender que culturas também são uma coisa mutáveis pelo tempo. Conforme o tempo vai passando, conforme o tempo ele vai se alastrando, vão ficando alguns tipos de cultura, como nós temos até hoje, né, como carnaval e etc. E outras culturas elas vão se caindo, vão indo para fora de desuso, né? Porque um determinado contexto ela não faz mais sentido para aquele contexto. E aí tem uma coisa que é muito importante, que uma cultura ela nunca é pura e ela vai se manter de uma forma hegemônica. Ela vai sempre adentrar um determinado local e ela vai se misturar, vai ter uma que a gente chama de sincretismo, né? Assim como nós tivemos o sincretismo no século XIX, né? O sincretismo religioso, ali, que pegavam elementos do catolicismo e colocaram dentro da Umbanda, como tivemos Ogum e o Seu Jorge, mas não é o contexto desse vídeo também fala isso, é entender que nós indivíduos estamos sempre sendo influenciados por outras determinadas culturas, influenciamos outras culturas e elas vão se adentrando. Porém, existem alguns tipos de culturas que querem sobrepor em cima da outra. Isso foi um vídeo bem curto, um vídeo bem rápido, para a gente entender a forma técnica, né? De que cultura não é uma coisa que se esvazia numa simples modo de que eu tenho e você não tem. Porque todo indivíduo, todo ser humano, ele desdenha da cultura. Porque tudo é cultura. E um determinado tipo de gosto, até um determinado tipo de gosto, né, que nós temos, eu tenho um gosto musical X, outro tem um gosto musical Y, isso é uma forma cultural também, de que foi chegado até você, de uma forma por alguma mídia, de forma por algum dinheiro, de uma forma por alguma imposição, mas que todos desdenham das mesmas culturas. É óbvio que existem sociedades que têm um certo tipo de cultura que por nossos parâmetros não são válidos, como em algumas sociedades que as mulheres elas não são atribuídas nem como seres humanos, e que sim, precisam de reparação, que sim, precisam ser respeitadas as existências delas, mas que nós devemos olhar também com nossos parâmetros. E aí sim pensar um processo, não com nossos parâmetros, e assim essas própria população pensar os seus próprios processos e mecanismos de que como vão se livrar dessas amarras sociais. Espero que tenham gostado do vídeo, foi um vídeo bem introdutório, bem curto. Espero que vocês busquem mais para tentar entender o que é o conceito de cultura.